A mestra Loli compartilha com Ji-han a realidade do abismo, onde milhares de pessoas possuem magia e superpoderes, mas são tão fracas que mal conseguem garantir a própria alimentação. Ela destaca que, nesse ponto de vista, o abismo e o mundo normal não são tão distintos, mas a diferença crucial é que no abismo, as pessoas estão à beira da morte. Diante desse cenário, a mestra argumenta que tornar-se dono de uma oficina e ganhar com isso não é uma escolha ruim. Ela enfatiza que há casos piores para aqueles que têm sonhos, referindo-se àqueles que forçam a si mesmos a acreditar em um sonho, a necessidade de ter um objetivo, de querer alcançar algo. Às vezes, fingir ter um sonho pode ser pior do que não ter nenhum. Embora Ji-han admita não ter entendido completamente, a mestra Loli assegura que não há problema nisso. Concluindo, ela menciona que Ji-han conquistou muito hoje, além de o experimento ter sido um sucesso. Ela o orienta a pegar logo os itens, e diante da pergunta de Ji-han sobre o que ela quis dizer com o experimento, explica que queria estudar a estrutura da barreira ilusória do grande labirinto. A melhor maneira de fazer isso era vir pessoalmente, e revela que descobriu como os poderes do pensamento estão vazando. A mestra Loli afirma que não sabe quem fez isso, mas com suas habilidades, pode reverter e usar contra a pessoa que conjurou a magia. Ji-han comenta que deveria ter percebido que ela não o trouxe até o labirinto apenas para farmar alguns itens. Ela pergunta se ele realmente percebeu e ele confirma. Curioso sobre a profundidade da barreira ilusória, Ji-han questiona a mestra sobre sua estimativa. Ela revela que, de acordo com suas percepções, a estrutura deve ter 99 andares. Impressionado, Ji-han comenta que é realmente profundo, comparando-o aos jogos típicos de labirintos, que costumam ter 99 níveis. A bruxa pergunta se é sério, e Ji-han confirma. Ela considera isso uma explicação simples e planeja realizar mais pesquisas sobre o assunto, concluindo que é hora de saírem da dungeon. No dia seguinte, ao se encontrar com Sun-il e contar que entrou na dungeon, ele recebe uma coronhada na cabeça, questionando se Ji-han é burro, pois havia avisado para não entrar. Ji-han responde pedindo para não bater na mesma parte de sua cabeça. Sun-il expressa sua preocupação, dizendo que parece que Ji-han não valoriza sua vida, e que ele não tem consideração pelo quanto se preocupa com ele. Ji-han defende-se argumentando que foi a mestra Loli quem pediu para ele ir. Sun-il reprova a decisão de Ji-han, sugerindo que ele deveria ter recusado, pois não é uma criancinha que segue quando algum adulto oferece doce. Ji-han defende sua escolha, argumentando que sua mestra não é uma desconhecida. Sun-il acusa Ji-han de mentir, afirmando que ele nem sabe realmente que tipo de pessoa é a bruxa do massacre. Dando outro golpe na cabeça de Ji-han, Sun-il questiona por que ele insiste em viver sem se preocupar. Ji-han, de forma descontraída, responde que talvez seja porque ainda não tem muitos pontos em sabedoria. Sun-il o repreende novamente, insistindo para que ele aumente sua sabedoria, alertando-o para não ser imprudente, mesmo sendo protegido pelo rei do harém. Ji-han, confuso, pergunta quem diabos é o rei do harém. Sun-il explica que é um cara, um coreano, tão forte que é capaz de entrar em guerra sozinho contra o nono portão. Ji-han recorda que o presidente da companhia também havia mencionado alguém que o advertiu para não tocar em Ji-han. Intrigado, pergunta a Sun-il por que esse indivíduo o está protegendo. Sun-il responde que não sabe o motivo, mas o rei do harém pessoalmente advertiu pessoas importantes do alto escalão, dizendo que se tocassem em Ji-han, ele os deixaria em pedaços. Ji-han expressa sua preocupação em relação ao rei do harém, admitindo que parece assustador e que ele nem sequer conhece esse cara. Em seguida, aproveita para mostrar a Sun-il os itens que conseguiu no labirinto, detalhando seus efeitos. Ele também compartilha os valores especulados pela mestra Loli para os itens, e revela que descobriram algo interessante sobre o labirinto. Sun-il pergunta sobre a descoberta, e Ji-han compartilha que, segundo a mestra Loli, a estrutura do labirinto deve ter 99 andares, com cada andar aumentando a dificuldade em 10 vezes. Sun-il fica impressionado, sugerindo que o nível 99 equivaleria a uma dificuldade de 990, considerando a escala. Ele expressa sua surpresa,
achando essa ideia insana. Ji-han questiona se é realmente possível, argumentando que pensava que uma barreira ilusória não poderia ter um nível maior do que o do Criador. Sun-il pondera que, neste caso, pode ser diferente devido à coleta de poder dos pensamentos, mencionando que o nível 990 poderia ser facilmente considerado o de um deus. Sun-il então pergunta se Ji-han pretende entrar novamente. Ji-han nega. Ele não precisa mais, pois, graças à sua experiência na dungeon, agora pode criar sua própria barreira com características do grande labirinto. Além disso, se for uma dungeon criada por ele mesmo, seus poderes do pensamento não serão roubados. Sun-il comenta que Ji-han está provavelmente aprendendo combate mágico com a tutoria da Bruxa do Massacre. Propõe que, para aprimorar suas habilidades, ele peça a Sai-yang para dar algumas aulas. Sun-il planeja pedir para Sai-yang visitá-los no dia seguinte, para oferecer lições de luta com espadas a Ji-han. Ji-han recebe uma mensagem em seu celular. Os grandes labirintos estão te chamando. Mate os monstros, ganhe tesouros e belas garotas. A era dos grandes labirintos chegou. Surpreendentemente, a mensagem é da representante de sala da escola. Ji-han pensa que ela, sendo uma fanática por livros, não poderia imaginar seu interesse por jogos. Sun-il pergunta se Ji-han ainda joga esses jogos de aplicativo, ao que Ji-han responde que não tem tido tempo devido ao treinamento. Ao saber que a mensagem veio da representante, Sun-il questiona se eles trocam mensagens. Ji-han explica que ela ligou uma vez no primeiro semestre, e por isso tem o número dele, mas não conversam regularmente. Sun-il sugere que talvez Ji-han estivesse tendo um encontro, e ao mencionar Seong-a, pergunta se estão namorando. Ji-han esclarece que não, e não a vê desde antes das férias. Sun-il, surpreso, pergunta se Ji-han sequer tem o número dela, ao que ele responde negativamente. Sun-il chama Ji-han de lerdo, irritando-o, que rebate mencionando que Sun-il nunca saiu com ninguém, mas ele insiste que já teve seus encontros. Ji-han, conhecendo Sun-il desde a infância, nunca testemunhou sua saída para atividades sociais. Sun-il diz que alguém com uma família misteriosa como a dele deve ter relacionamentos secretos. Ji-han brinca sobre relações misteriosas, referindo-se a namoradas virtuais 2D, mas recebe uma coronhada de Sun-il, que esclarece que sua vida não é tão monótona quanto a de Ji-han. Apesar disso, Sun-il insiste que Ji-han reserve um tempo para treinar com Sei-yang no dia seguinte. No dia seguinte, Ji-han, em casa, chama por sua mestra e questiona se ela também se diverte com jogos. A mestra Loli, relaxada na cama, confirma, destacando a diversão de não estar em situações envolvendo morte real. Ela comenta sobre Ji-han ser um personagem desbalanceado, referindo-se ao seu treinamento para aumentar a mana. Ela diz que não é nada simples fazer um treino desses, não até que se torne um mestre da magia, e é praticamente impossível para iniciantes, e Ji-han o faz sem problemas enquanto ainda conversa. A mestra Loli, ainda jogando, mostra o celular a Ji-han, revelando que está envolvida no jogo A Era dos Grandes Labirintos. Ji-han comenta que o jogo está se tornando cada vez mais popular, com seus colegas enviando convites constantes. A mestra Loli se aproxima do computador de Ji-han, alegando fazer uma pesquisa na internet. Ela diz para ele não se preocupar, pois não irá abrir seus arquivos secretos chamados Nova Pasta 1, Nova Pasta 2, Nova Pasta 3 e aí por diante. Ele responde que não guarda arquivos secretos em pastas com tais nomes ridículos, e ela debocha sugerindo que ele tem mesmo arquivos secretos no computador então. Ao continuar sua pesquisa, a mestra Loli descobre que o jogo tem mais de 10 milhões de membros, prevendo que isso poderá se tornar um grande problema. Ela decide sair por um tempo, informando a Ji-han que não voltará para o jantar e pedindo para que ele não a espere. Pouco depois da saída dela, a campainha toca, e ao atender, Ji-han encontra Sei-yang, que veio para o treinamento conforme combinado com Sun-il. Ji-han, ao abrir a barreira ilusória com características do grande labirinto, testemunha Sei-yang dizimando os kobolds sem dificuldades. Impressionada com a facilidade, ela comenta que essas criaturas são muito fracas, mas rendem uma boa quantia em dinheiro. Curiosa sobre a origem dos monstros, Ji-han sugere que eles podem vir de Gaia, dada a natureza da barreira ilusória. Enquanto Ji-han guarda os itens obtidos,
Sai Young destaca o cajado que ele está usando, elogiando sua qualidade. Ji-han explica que se trata da varinha de Aglaxis, um item caro, mas que vale a pena. Sai Young revela que já lutou contra membros do grupo Aglaxis várias vezes. Ao avançarem para a sala do Rei Kobold, Sai Young pergunta se esse é o chefão, e Ji-han confirma. Determinada, Sai Young decide derrotá-lo sozinha. Ela avança com velocidade em direção à barricada de kobolds que protegem o rei, dizimando-os com poderosos chutes. Em uma investida veloz, ela se aproxima do Rei Kobold e desfere um chute ascendente, derrotando o chefão com um único golpe. O chefe dropa uma arma, e Sai Young rapidamente pega a massa, indicando que o treinamento está prestes a começar. Com uma expressão demoníaca, ela proíbe o uso de magias durante o treino e lança a massa em direção a Ji-han, visando eliminá-lo. Ji-han habilmente desvia, mas Sai Young, que havia saltado no mesmo instante do arremesso, aparece rapidamente à sua frente para desferir um golpe com a perna. Ji-han consegue se esquivar saltando para o lado. Sai Young elogia os reflexos e a velocidade de Ji-han, afirmando que suas habilidades básicas estão muito boas. Questionado sobre o início abrupto do treinamento, Ji-han pergunta se era realmente necessário começar dessa forma. Sai Young responde que testar as habilidades básicas começa com um ataque surpresa. Em seguida, Sai Young pergunta se Ji-han conhece as duas formas de se defender. Ele menciona as abordagens dinâmica e estática. Sai Young explica que a defesa dinâmica envolve movimentos ágeis, esquivas e contra-ataques rápidos, enquanto a defesa estática foca em resistir ao ataque com menos movimentos, priorizando uma defesa sólida. Sai Young destaca que a experiência é crucial para ambos os tipos de defesa. Bater muito e apanhar muito são formas de absorver a experiência necessária para fortalecer o corpo. Ela pergunta: o que é necessário para ficar mais forte? E ela mesma responde de forma direta: apanhar pra caramba. Com essa filosofia, ela continua o treinamento de luta a curta distância com Ji-han, visando aprimorar suas habilidades de defesa e contra-ataque. No final do dia, exausto e caído em sua cama, Ji-han reflete sobre o treinamento intensivo que durou cerca de 12 horas, apesar de ter passado apenas 2 horas fora da barreira. Utilizando sua habilidade de massagem para aliviar a fadiga do corpo, ele se sente consideravelmente melhor. Ao receber uma mensagem da mestra Loli, informando que não voltará para casa e sugerindo que ele jante sozinho, Ji-han pondera sobre a vida. Enquanto filosofa sobre a oficina de itens e as possibilidades que se apresentam, ele decide deixar as coisas acontecerem naturalmente. No entanto, uma sensação estranha persiste em seu íntimo, como se algo não estivesse completamente certo. Refletindo sobre o poder concedido por Gaia, Ji-han se questiona sobre o motivo pelo qual tal dom foi dado, ponderando se havia um propósito específico ou se era apenas uma manifestação do tédio divino. As dúvidas se aprofundam ao considerar por que Gaia concederia habilidades a pessoas mal intencionadas na companhia. Ji-han se indaga se isso seria apenas para provocar os outros, ou se o mundo carece completamente de sentido e propósito. Concluindo que talvez esteja se preocupando demais, ele percebe o quão entediado deve estar para ficar mergulhado nesses pensamentos. Alguns dias depois, em uma noite, na casa de Kim Yoo-jin, a representante de classe, ela se encontrava frustrada jogando em seu celular. Derrotada constantemente no jogo, recebe uma missão que a intriga. Você, perdedora que costuma ser roubada constantemente, precisa de novos poderes? Gostaria de entrar na era do grande labirinto e ganhar novos poderes? Curiosa, ela aceita a missão extra, iniciando um processo de carregamento na tela do smartphone. Entretanto, sua mãe a chama para o jantar, onde é servido peixe grelhado, algo que Yoo-jin não aprecia. Sua mãe argumenta que o peixe grelhado serviria como um remédio para a ressaca de seu pai e era para ela comer logo. Apesar das reclamações, ela acaba por comer tudo, pois estava realmente com fome. E após a refeição, Yoo-jin é designada a lavar a louça. Ao retornar ao quarto e se deitar para dormir, algo acontece. Uma luz intensa emana do smartphone, fazendo com que Yoo-jin abra os olhos e perceba que não está mais em seu quarto. Encontra-se em um lugar escuro e frio, diante de um enorme corredor de pedra. Indagando se está sonhando, decide beliscar a própria bochecha, sentindo uma dor que confirma a realidade do ambiente.
inquieta e amedrontada, decide seguir em frente. Caminhando pelo corredor escuro, Yujin expressa seu medo chamando pela sua mãe, perguntando-se se foi abduzida por alienígenas. Ao chegar a um enorme salão com 3 caminhos à sua frente, tudo ainda envolto em escuridão, ela hesita, sem ter certeza de qual caminho escolher. Comparando a situação com o jogo de celular que jogava anteriormente, sente um peso em seu bolso, encontrando seu celular e óculos ali, sem saber como esses objetos foram parar ali. No entanto, o celular está sem sinal. Ao colocar os óculos, ela vê um kobold à sua frente, reconhecendo a criatura dos jogos. Assustada com a presença real do monstro, o kobold avança para atacá-la. Enquanto Yujin se encolhe, protegendo a cabeça e soltando um grito alto, o kobold é destruído, dissipando-se em fumaça. Quando ela olha para ver o que aconteceu, encontra-se diante de Ji-han, que, tão confuso quanto ela, questiona por que a representante de classe está ali. Alguns momentos antes, Ji-han explorava o labirinto em busca de melhorar suas habilidades, decidindo dar uma upada. Sua habilidade de invocação de golem estava se aprimorando, transformando seu próprio golem de terra em uma versão ainda maior. O golem crescia 1 metro a cada 10 níveis de evolução da habilidade. Ji-han pondera sobre a possibilidade de o golem ficar grande o suficiente para permitir que ele lutasse em seu ombro, dispensando a necessidade de voar para usar suas flechas de mana. No entanto, ele reconsidera, pensando que isso não seria muito diferente do que as escórias dos Rocha Negra faziam. Decidindo guardar o golem e os itens, ele reflete sobre quando sua mestra voltará, já que passaram alguns dias desde a sua partida sem notícias. Seonga e Seongon também saíram. Shiyun está fora de alcance. E Sunilo está ocupado, deixando Ji-han entediado. Enquanto explora, Ji-han avista um kobold solitário no corredor. Inclinado a ignorá-lo, considerando que um único kobold não representa uma ameaça significativa para ele, Ji-han ouve um grito humano. Intrigado, pois a dungeon foi criada por ele e ninguém deveria entrar sem sua permissão, ele corre em direção ao grito e encontra a representante de classe após eliminar o kobold. Ele pergunta como ela chegou até ali, mas a representante acaba devolvendo a pergunta, questionando por que Han Ji-han está ali. Ji-han insiste que essa pergunta é dele. A representante, visivelmente assustada e com lágrimas nos olhos, está longe de parecer a Yujin fria e séria da escola. Yujin dá um tapa forte em seu próprio rosto, comentando o quanto doeu. Ji-han concorda que deve ter doído, afinal, ela bateu com força. Ela então pergunta se isso não é apenas um sonho, e Ji-han, com sinceridade, diz que não é. Ele pensa em curá-la antes e estende a mão, mas Yujin se afasta, preocupada com as intenções de Ji-han. Ele assegura que não vai mordê-la. Corada, Yujin pergunta se ele não está planejando nenhuma safadeza com ela. Irritado, Ji-han nega ser um pervertido. Yujin, com as mãos na cabeça e tremendo de medo, pede desculpas e diz para ele não bater nela. Com um sorriso, Ji-han tenta acalmá-la, pedindo para que pare de chorar. Mas a representante começa a chorar ainda mais. Em um gesto sutil, Ji-han estica os braços, tocando o ombro de Yujin e usando sua habilidade de recuperação da alma para curá-la e acalmá-la. Confusa, Yujin pergunta o que foi aquilo, e Ji-han explica que foi uma técnica de cura. Yujin recupera a compostura e comenta que, se tudo é real, ela quase morreu de verdade. Ji-han confirma, e ela ameaça chorar novamente. Ele implora para que ela não o faça, e Yujin enxuga as lágrimas. Quando Ji-han pergunta se ela está bem, ela responde que não está nada bem. Curiosa, Yujin pergunta a Ji-han o que ele é, observando o cajado em sua mão, e questiona se é um cajado de feiticeiro. Ji-han confirma, e ao ser questionado sobre como matou o kobold, responde que é porque ele é um mago. A surpresa de Yujin é evidente, e ela pergunta se ele é um mago virgem. Ji-han, incrédulo, grita que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Após se acalmar, Yujin exige que Ji-han, o nerd viciado em jogos, explique tudo o que está acontecendo. Ji-han, meio desconcertado com o apelido, não sabe por onde deve começar a explicar. Para facilitar, ele lhe entrega um casaco e um tênis que tinha em seu inventário e decide contar tudo sobre o abismo. Após a explicação,
Yujin parecia um pouco confusa para absorver todos os detalhes. Ji-han notava que essa era uma reação típica de pessoas comuns, ao contrário dele, cuja calma constante era devido à sua habilidade passiva da mente do jogador. Refletindo sobre sua própria serenidade, ele recordava que essa capacidade o impedia de ficar tão perplexo enquanto descobria sobre o abismo. Recuperando-se, Yujin assegurava a Ji-han que estava calma agora. Mas ele desconfiava que essa serenidade indicava que ela não era tão normal quanto aparentava. Apesar de afirmar compreender sobre o abismo e a situação em que se encontravam, ela ainda expressava confusão sobre como havia parado ali. Ji-han, sendo honesto, admitia não ter respostas para essas perguntas, mas garantia que a tiraria dali. Ela agradecia por isso. Decidindo formar um grupo, Ji-han enviava um convite para Yujin, surpreendendo-a, assim como a todos, com a súbita aparição da janela do sistema. Em meio à batalha contra as criaturas, Ji-han buscava derrotar o chefe do labirinto para alcançarem a liberdade. Enquanto avançavam, seus pensamentos se voltavam para Yujin. Apesar dos raros diálogos na escola, Ji-han a observava com frequência. Suas expressões faciais imutáveis e o status de excelente aluna, constantemente alcançando notas máximas, eram as poucas certezas que ele tinha sobre ela. Enquanto Ji-han eliminava os monstros, Yujin o chamava e expressava sua vontade de tentar também. Ele, focado na batalha, questionava sobre o que exatamente ela desejava tentar. A resposta dela era simples: queria tentar eliminar os kobolds. No entanto, Ji-han, com franqueza, explicava que isso era impossível para ela, já que não possuía habilidades e era apenas nível 6, apesar de sua notável inteligência. Ele a alertava de que, sem habilidades de combate, enfrentar os kobolds resultaria em sua morte certa. Yujin, surpreendentemente, achava que seria fácil. Ji-han, refletindo sobre a situação, pensou que talvez estando em grupo, as coisas poderiam dar certo. Retirando uma lança do inventário, ele a entregava para Yujin, afirmando que seguraria os kobolds para que ela pudesse tentar eliminá-los. Quando as criaturas se aproximavam, Ji-han usava seu escudo de mana para bloqueá-las e pedia para Yujin agir. Ao desferir uma estocada no peito de um dos kobolds, o grito assustador da criatura fazia Yujin perder momentaneamente a firmeza, levando-a a derrubar a lança. Ji-han, observando a reação dela, questionava por que ela estava surtando quando afirmou querer tentar. Diante das desculpas de Yujin, Ji-han indagava se ela queria desistir, mas ela respondia que queria continuar. Ji-han, intrigado, perguntava o motivo de ela insistir tanto, lembrando-a de que ele a protegeria de qualquer forma. Até quando? Indaga Yujin, preocupada, questionando o que faria caso fosse sugada novamente para aquele lugar, sem a presença de Ji-han. Profundamente envolvido em seus pensamentos, ele reflete sobre as palavras dela, lembrando-se da sensação de desamparo quando, no início de sua aventura, era sugado para dentro de barreiras ilusórias, sem controle. Aproximando-se de Yujin, Ji-han segura seus ombros e encara seus olhos, causando uma leve coloração nas bochechas da representante de classe. Ji-han declara que ele a upará, carregando-a como sua mochila até que ela ganhe os níveis necessários. Usando sua telecinese e a habilidade de amarrar, Ji-han imobiliza os kobolds e instrui Yujin a acabar com eles enquanto estão presos. Ela cumpre a tarefa habilmente. Insegura, ela pergunta se está tudo bem, e Ji-han assegura que sim. Uma caixa de diálogo do sistema aparece para Yujin, informando que ela subiu de nível. Ela compartilha a notícia com Ji-han, que comemora, afirmando que sabia que daria certo. Abra a janela de atributos, ordena Ji-han. Yujin obedece, revelando que agora está no nível 7. Curiosa, ela pergunta qual é o nível de Ji-han, que responde tranquilamente estar na casa dos 30. Em seguida, Ji-han indaga sobre a quantidade de pontos de inteligência que ela possui. Yujin informa que tem 59 pontos. Ji-han comenta que esse valor é muito alto para pessoas normais, que normalmente têm entre 5 e 10 pontos de inteligência. Contudo, ele tem uma ideia e chama por Yujin, entregando-lhe um livro de habilidade da flecha de mana. A representante pergunta curiosamente o que é o livro, e Ji-han explica que é um livro de habilidade, achando que pode ser útil para ela.
ele a incentiva a tocá-lo. Ao segurar o livro, uma caixa de diálogo do sistema surge, perguntando se ela gostaria de aprender a habilidade. Ji-han sugere que ela aceite a aprendizagem, e ela concorda. Assim como acontece com Ji-han, todo o conhecimento da habilidade é absorvido por seu cérebro, e o livro desaparece. Ji-han nunca imaginou que isso seria possível, e fica surpreso com a possibilidade de, com isso, ajudar Sunil a adquirir habilidades mais facilmente. Ele compreende o motivo de Yoo-jin ter ficado surpresa quando aprendeu a habilidade. Ela simplesmente aparece em sua mente. Curiosa, a representante pergunta se agora é uma bruxa, e Ji-han responde com um mais ou menos. Em seguida, ele entrega outro livro para ela aprender, o das flechas de mana infinitas, confiante de que com sua alta inteligência não será um obstáculo. Yoo-jin adquire também essa habilidade. Ji-han toca o ombro de Yoo-jin e explica que, para sair do labirinto, é necessário derrotar o chefão do andar. Ele garante que a treinará e fornecerá a habilidade necessária para vencer o primeiro chefe, permitindo que ela lide com a situação caso seja sugada novamente. Agradecida, Yoo-jin expressa sua gratidão, mas Ji-han minimiza, dizendo que não é nada. Continuam a jornada, e enquanto Ji-han imobiliza as criaturas, Yoo-jin agora pode usar as flechas de mana para derrotá-las. Em pouco tempo, Yoo-jin já atingira o nível 15. No entanto, apesar de seus avanços, ela ainda enfrentava o desafio da escassez de mana, que se esgotava rapidamente. Decidiram fazer uma pausa. Ji-han, curioso sobre sua experiência, perguntou o que ela achou. Yoo-jin, com uma expressão positiva, admitiu que era exaustivo, mas se sentia incrível. Intrigada, perguntou se Ji-han visitava esses lugares todos os dias. Ele respondeu que de vez em quando, e ela comentou que deve ser divertido. Ji-han, porém, retrucou, dizendo que nem sempre é tão divertido assim. Surpresa, Yoo-jin perguntou como não poderia ser, especialmente quando ele podia até lucrar com isso. Ela compartilhou um pouco de sua própria realidade, explicando que, ao contrário dele, sua vida era pautada pelas demandas de seus pais. Ji-han questionou se isso se referia a estudar, e Yoo-jin confirmou. Revelou que sua família não tinha uma boa renda, então seus pais sempre a instruíram a estudar intensamente para entrar em uma boa faculdade e, assim, garantir uma fonte de renda. Ji-han, por sua vez, respondeu que apesar de sua família ter uma boa renda, sua mãe também o pressionava a estudar e se esforçar para conseguir uma boa faculdade, mesmo que ele não fosse tão habilidoso nos estudos. Yoo-jin comenta que Ji-han sempre foi o viciado em jogos da classe, e sugere que a razão pela qual ele nunca foi bom nos estudos é simplesmente porque não estudava. Ji-han, percebendo a implicação, pede desculpas se ser viciado em jogos é considerado um pecado agora. Yoo-jin apenas ri da resposta de Ji-han, expressando que, apesar de tudo o que aconteceu, ela se divertiu muito. Surpreso, Ji-han pergunta se ela está maluca. Yoo-jin explica que ele não entende, que ele não tem noção do quão sufocante é viver dia após dia, o quão difícil é manter boas notas na escola e ser obrigada a fazer isso por anos apenas visando uma boa faculdade. Ji-han diz que entende, mas Yoo-jin discorda. Ela afirma que ele possui algo incrível, referindo-se à sua habilidade e ao privilégio de realizar coisas legais todos os dias. Ela ressalta que Ji-han se tornou o melhor estudante apenas aumentando seus pontos de inteligência, livre do inferno diário de se submeter a viver para estudar. Para ela, ele alcançou o topo de forma trapaceira. E como poderia ele entender a angústia que ela enfrenta? Ji-han, demonstrando uma certa indiferença, declara que não se importa se trapaceou ou não. Ele reflete que as pessoas nunca podem realmente entender completamente umas às outras. Curioso, ele pergunta a Yoo-jin se ela sente inveja disso. Ela admite que sim, gostaria de poder viver livremente da mesma maneira. Ji-han, baseando-se em suas experiências até o momento, pondera que pode parecer divertido e bom, mas destaca que, sem ele lá, Yoo-jin realmente teria morrido no labirinto para o Kobold, evidenciando que é um mundo onde a morte pode acontecer a qualquer momento. Ele enfatiza que aquele lugar não é para se divertir. Ji-han compartilha sua própria jornada, chegando ao abismo sem querer e se fortalecendo para sobreviver. Ele admite que, de alguma forma,
pode até estar gostando da situação, mas ressalta que não é tão incrível quanto parece, pois qualquer erro pode resultar em morte. Levantando-se, Ji-han percebe que assim como Yoo-jin chegou ao labirinto, outras pessoas podem ter feito o mesmo. A compreensão de que isso pode ser mais sério do que ele imaginava o faz perceber que não é um caso isolado com Yoo-jin. Ele sugere que precisam sair logo dali. Chegando à sala do chefe, com as orientações de Ji-han, Yoo-jin derrota facilmente o Rei Kobold. Ji-han pega o item dropado, que resulta em 1 milhão de wons, e entrega para a representante de classe. Surpresa, ela questiona se aquele é dinheiro de verdade. Ji-han confirma, explicando que sim, é dinheiro real. Intrigada, Yoo-jin pergunta por que ele está lhe dando esse dinheiro. Ji-han responde que, como ela derrotou o chefe, o dinheiro que dropou é dela. Optando por sair da dungeon após a vitória, Yoo-jin desaparece, sendo teleportada de volta para o mundo real. Preocupado, Ji-han também deixa o labirinto, retornando ao seu quarto no mundo real. Para garantir que tudo esteja bem, ele liga para a representante de classe, que atende o celular. Ao perguntar se está tudo bem, ela agradece pela preocupação, explicando que assim que saiu da dungeon, acordou em seu quarto. Yoo-jin pede a Ji-han para ir até sua casa, pois está assustada. Ji-han tenta acalmá-la dizendo para não se preocupar, pois agora que saiu da dungeon, ela deve ficar bem. Além disso, ela ganhou alguns níveis e habilidades, o que a deixará mais forte. Mesmo assim, Yoo-jin pede se Ji-han está livre no dia seguinte, e ele concorda em se encontrar com ela, proporcionando algum conforto em meio às incertezas da experiência no labirinto. Ao desligar o telefone, Ji-han é tomado por um pressentimento estranho, levando-o a decidir retornar ao labirinto. Ele completa 5 andares sem dificuldades, então decide avançar para o 6º andar. O 6º andar é completamente diferente dos anteriores, apresentando um mapa com piscinas de lava e corredores estreitos, tornando fácil a queda no magma, quase uma sentença de morte. Diante dele, surge uma criatura que se assemelha a um pequeno diabo flamejante. O pequeno diabo invoca 2 bolas de fogo para atacar, mas Ji-han mal o considera uma ameaça. Em um instante, ele derrota o pequeno diabo com suas flechas de mana, sentindo-se até desapontado pela fraqueza da criatura. Continuando a explorar o mapa de lava, Ji-han derrota as criaturas que aparecem facilmente, até alcançar o chefe do 6º andar, um golem de fogo de nível 60. Apesar do nível muito superior, Ji-han não considera o chefe tão perigoso. Ele conjura a habilidade de voar, deixando o chefe no chão incapaz de atacar, já que parece ter apenas ataques de curto alcance. Ji-han, desapontado, conjura suas flechas de mana e aniquila o golem de fogo. Ao derrotar o chefe, Ji-han sobe para o nível 40. Porém, seu desapontamento surge ao perceber que não dropou nenhum item significativo, apenas uma pequena quantia em dinheiro. Insatisfeito com seu nível atual, decide realizar uma rushada no labirinto. Juntando um grande número de criaturas e aniquilando todas de uma vez, ele busca obter uma quantidade significativa de experiência para aumentar rapidamente seu nível. Entre risos quase psicopáticos, Ji-han observa as fracas criaturas diante de seu poder avassalador. Depois de realizar essa rápida ascensão de níveis, decide sair do labirinto. No dia seguinte, ao se preparar para encontrar Yoo-jin, a representante de classe, ela já o aguarda em um café. Ao chegar, Ji-han pergunta se ela esperou por muito tempo. As olheiras nos olhos de Yoo-jin denunciam que ela passou a noite acordada. Mesmo exausta, ela resistiu ao sono por medo de cair novamente no labirinto. Ji-han tenta acalmar Yoo-jin, que justifica que estava apenas desabafando. Preocupado, ele pergunta se ela ficará bem sem dormir. Yoo-jin, apesar de estar exausta, revela que tem mais medo de dormir e está acostumada a passar muitas noites sem dormir devido aos estudos. Preocupada com a possibilidade de cair novamente no labirinto, Yoo-jin pede a Ji-han se pode dormir em sua casa nos próximos dias, aproveitando que ele mora sozinho. Ji-han se questiona como ela sabe que ele mora sozinho, já que apenas Sun-il e os professores na escola tinham essa informação. Yoo-jin revela que ouviu isso de um professor. Ela pede para Ji-han não ter pensamentos sujos e safados com relação a ela indo para sua casa. Ji-han, provocando, pergunta o que ela faria se ele resolvesse ter uma iniciativa no meio da noite. Yoo-jin, ao ouvir a proposta, questiona se Ji-han está realmente planejando algo safado.
Mais uma vez, Ji-han percebe a diferença marcante entre a Yoo-jin que ele está conhecendo agora e a imagem que tinha dela na escola. Ele assegura que não há problema, que ela pode dormir em sua casa. Contudo, levanta a questão do que os pais dela pensarão sobre isso. Yoo-jin responde que seus pais são rigorosos durante as aulas, mas nas férias, ela tem mais liberdade, sendo normal passar alguns dias na casa de amigos. Satisfeito com a explicação, Ji-han decide ir pegar um café. Ao retornar, encontra Yoo-jin resmungando sobre a possibilidade de Ji-han tentar algo safado. Perplexo, ele pergunta se parece com algum maníaco predador para ela. Yoo-jin, finalmente se acalmando, afirma que está pronta. Já em sua casa, Ji-han abre uma barreira ilusória. Observando o ambiente, Yoo-jin pergunta se aquilo também é uma dungeon, notando a diferença em relação ao labirinto anterior. Ji-han explica que as características de uma dungeon podem variar conforme a habilidade do criador, esclarecendo que este lugar é uma dungeon de ogros. Impressionada, Yoo-jin comenta sobre a singularidade do ambiente. Ji-han destaca que no abismo, isso é algo comum. Apontando para ela, ele pergunta qual será o próximo passo agora que ela conhece o abismo, revelando que ele próprio desistiu de ter uma vida normal depois de se envolver tanto com esse mundo. Ele compartilha como consegue ganhar dinheiro dropando nas dungeons, o que o permite não se preocupar com escola ou empregos convencionais. Empolgada, Yoo-jin expressa que acha isso incrível. Ji-han, porém, pondera que não tem certeza se é tão incrível ser tão diferente. Yoo-jin argumenta que todo mundo é diferente, citando as celebridades como exemplo. Ji-han ressalta que, ao contrário das celebridades, ele e outros no abismo possuem poderes especiais, e não é tão simples assim. Apesar de ter uma vida diferente, eles precisam esconder suas habilidades. Ji-han, preocupado, se questiona por quanto tempo conseguirá esconder isso de seus pais e de outras pessoas, e como será fingir ter uma vida normal. Ji-han aconselha Yoo-jin a decidir como quer viver agora que está no abismo e destaca a necessidade dela ficar mais forte. Ele se oferece para guiá-la no caminho dos magos, explicando que escolheu essa rota porque ele próprio é um mago e a inteligência de Yoo-jin a torna adequada para seguir esse caminho. Emprestando sua varinha para Yoo-jin, Ji-han instrui que ela derrote os ogros até acabar sua mana, enfatizando a importância de não perder o foco. Yoo-jin embarca na caçada, derrotando quantos ogros consegue. Parece estar se divertindo muito durante o processo. Após 10 horas, ela já alcança o nível 20, recebendo elogios de Ji-han. Curiosa, pergunta se agora conseguiria derrotar o primeiro andar do labirinto sozinha. Ji-han explica que o ideal seria alcançar o nível 30 e que, em seu estado atual, ela ainda poderia correr o risco de morrer. Com os pontos de status recebidos pelos níveis adquiridos, Ji-han aconselha Yoo-jin a aumentar a inteligência, explicando sobre os pontos de atributos para que ela possa compreender melhor. Em seguida, ele a instrui a continuar a caçada. O treinamento persiste, com Ji-han utilizando sua habilidade de massagem para aliviar a fadiga de Yoo-jin, permitindo que ela se recupere rapidamente e retorne à caçada, acompanhando o treinamento rigoroso. Como resultado, Yoo-jin atinge o nível 24, além de adquirir o escudo de mana e até mesmo a habilidade de voar. Exausta após 20 horas de treinamento, sua cabeça girando. Ji-han reconhece que a exaustão psicológica ainda persiste, apesar dos seus esforços para curar seus ferimentos e fadiga. Ele decide encerrar por hoje. Antes de sair, Ji-han informa que agora é hora de enfrentar o chefe. Intrigada, Yoo-jin pergunta sobre o chefe. Ji-han revela que nesta barreira também há um chefe, um ogro de 2 cabeças e 4 braços. O chefe surge ao fundo, e Ji-han incentiva Yoo-jin a derrotá-lo. Ela pergunta se vai enfrentá-lo sozinha, e Ji-han confirma, desejando-lhe boa sorte. Ji-han instrui que ela use a habilidade de voar antes que sua mana se esgote. Yoo-jin, confiante, conjura a habilidade de voar e parte para a luta contra o chefe. Após o fim do treinamento, no início da noite, a representante de sala se acomoda na cama de Ji-han, confirmando que realmente vai dormir na casa dele, pois está assustada. Ji-han aceita e se levanta para buscar alguns cobertores. Ao retornar, encontra Yoo-jin já embrulhada sob os lençóis.
Ele pergunta se ela já está dormindo, e ela responde que não. Ji-han informa que apagará as luzes e preparará uma cama no chão para ele dormir. Enquanto deita, Ji-han pensa que no dia seguinte talvez deva tentar descobrir o paradeiro de sua mestra e entender o que está de fato acontecendo. Ao longo da noite, Ji-han é acordado pela voz de Yoo-jin, que chora e demonstra estar assustada. Ela relata o quanto está com medo e debruça sobre o peito de Ji-han, chorando. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo e por que ela está chorando. Yoo-jin, tremendo de medo, diz que morreu, afirmando que acabou de morrer. Ji-han, sem entender, pergunta o que ela quer dizer com isso, e Yoo-jin continua dizendo que está muito assustada. Com Yoo-jin debruçada em seu peito, Ji-han a abraça na tentativa de acalmá-la, assegurando que agora está tudo bem. Aos poucos, ela relaxa nos braços de Ji-han. Ao se levantar e sentar na cama, Ji-han pergunta se está tudo bem agora. Yoo-jin pede água, e Ji-han prontamente retira uma garrafa de água do inventário. Ela diz que precisa se acalmar, revelando que morreu há pouco, e ao se lembrar disso, entra em pânico novamente. Sem saber o que fazer, Ji-han a abraça mais uma vez, enquanto Yoo-jin grita e chora. Nesse momento, Ji-han decide usar a habilidade de recuperação da alma de Yoon-hon, e ela parece se acalmar. Perguntando o que Ji-han fez, ele explica que conjurou uma habilidade de cura, sem saber que também serviria para acalmar a mente. Yoo-jin confirma que funcionou. Ji-han retira um lenço do inventário e o entrega a ela para enxugar as lágrimas. Novamente, ele pergunta o que aconteceu. Yoo-jin relata que estava no labirinto, mas o chefe não era o Rei Kobold. Em vez disso, era uma aranha gigante, com mais de 10 metros, e havia muitas aranhas menores com mais de 1 metro. Ela se sentiu impotente diante do número avassalador. Sua magia sozinha não foi suficiente. Ji-han sente frustração consigo mesmo, pensando que deveria ter ajudado Yoo-jin a upar mais e fornecido itens para protegê-la. Ele fica irritado por não ter cumprido sua promessa de ajudar. Ao perguntar se realmente não foi um sonho, Yoo-jin confirma que não foi, descrevendo vividamente como a aranha a fatiou em pedaços antes de devorá-la. O aspecto mais perturbador foi que ela não sentiu dor, mesmo testemunhando sua própria devoração. Isso quase a enlouqueceu, e agora, chorando, ela pergunta o que deve fazer. Ji-han responde, dizendo para ela ficar mais forte e nunca mais permitir que algo assim aconteça. Nesse momento, ele percebe que não pode simplesmente prometer protegê-la, mas pode ensiná-la a se proteger, para que essa experiência não se repita. Em outra cena, uma mulher fumando um grande cachimbo expressa que isso parece ser complicado até mesmo para a grande bruxa. A bruxinha diante dela responde que sua especialidade são as lutas. A mulher questiona se ela não é a famosa grande bruxa, que todos mencionam. Liliquiano, a bruxinha, responde que os títulos de grande bruxa ou bruxa do massacre são apenas rótulos. A bruxinha comenta que o caso em questão está a preocupando, pois é pior do que ela imaginava, prevendo muitos danos. A mulher sorri e pergunta sobre que danos seriam esses. A mulher questiona a bruxa se ela tem conhecimento de que mais de 25.000 pessoas morrem na Coreia a cada mês. A bruxinha alega desconhecer essa informação e indaga qual é a relação disso com a discussão em curso. A mulher responde que, seja por acidentes, causas naturais, desastres ou assassinatos, pessoas perdem a vida todos os meses, e esse número de mortes aumentou em 1.000. Ela questiona se a bruxa acha que vale a pena se importar tanto, argumentando que ninguém notaria a morte de 1.000 pessoas a mais. Além disso, a mulher afirma que ninguém realmente morrerá, apenas por ter vivido uma experiência de quase morte. A bruxa comenta que são muitas coisas para assimilar, pensando que não imaginou que teria que recorrer a isso. A mulher observa que a bruxinha é realmente estranha. Ao perguntar o que ela quer dizer com isso, a mulher responde que a bruxa não tem nada a ver com esse assunto. Mesmo que estejam coletando pensamentos ou sonhos, a Coreia é apenas um simples território, algo que eles resolverão, os Danui-mun. Eles já devem estar se movendo. A bruxa afirma estar ciente disso, mas tem seus próprios motivos para pesquisar sobre, alegando que já compreendeu a essência de tudo. A mulher pergunta se ela realmente compreendeu e diz que adoraria ouvir, mas em seguida muda de ideia, afirmando que não valerá a pena ouvir. A bruxinha sorri
dizendo que tanto faz. E no fim da conversa, a mulher agradece pela visita. Em outra cena, Ji-han, após o incidente com a representante de classe, abriu uma dungeon do grande labirinto para ajudar Yoo-jin a subir de nível. Ela alcançou rapidamente o nível 36 nessa dungeon. Ji-han notou que a dungeon não possui mais níveis depois do 6º andar. Essa constatação leva Ji-han a especular que ele talvez não possa criar barreiras de experiências que ele mesmo ainda não tenha vivido, sugerindo que ele não tenha ultrapassado o 6º andar no labirinto original. Jae-han, no nível 51, percebe que tem pontos de status sobrando, mas ainda pode vencer facilmente o 6º andar sem precisar distribuir esses pontos. Observando que Yoo-jin, agora no nível 36, está no mesmo nível que ele estava não muito tempo atrás, Ji-han acredita que ela deve ser capaz de lidar com os primeiros níveis do labirinto. Além disso, ela está equipada com a varinha que Ji-han lhe emprestou. Ji-han também adquiriu a habilidade de tutor. Essa habilidade permite que ele ensine qualquer habilidade que possua para a pessoa que estiver aprendendo, desde que ela tenha a aptidão necessária. Isso significa que Ji-han não precisa gastar dinheiro comprando livros para ensinar habilidades a outras pessoas. E ele começa a considerar a ideia de ensinar magias para Sun-il. Ji-han assegura a Yoo-jin que a morte não a assombrará mais, e de maneira generosa, presenteia-a com o cajado. O preço agora não é mais uma preocupação para ele, graças à fortuna e poções acumuladas nas profundezas do labirinto. Ao receber o cajado como presente, Yoo-jin, surpresa, indaga se não é caro. Com tranquilidade, Ji-han responde que custa apenas 60 milhões de wons, menosprezando a quantia. A jovem compara o valor com o de um carro, mas Ji-han minimiza, garantindo que consegue a quantia com facilidade. A ideia de desistir de tudo e viver no abismo passa pela mente de Yoo-jin. Ji-han adverte Yoo-jin para que não ouse querer isso, lembrando-a de sua experiência de quase morte. No abismo, a morte é uma ameaça real. Enquanto ele encontrou seu caminho de alguma forma, reconhece que é uma situação diferente para a representante. Irritada, Yoo-jin questiona se ele sabe que ela tem um nome e por que ele insiste em chamá-la apenas de representante. E Ji-han responde que é porque ela é a representante de classe. Diante da solicitação dela para ser chamada pelo nome, ele pergunta se realmente é necessário. Yoo-jin, com irritação, afirma que sim, definitivamente. Após 10 horas imersos no labirinto, Ji-han destaca o tempo transcorrido, sugerindo a ousada ideia de prolongar a exploração até atingirem 100 horas. Yoo-jin, contudo, hesita, ponderando sobre a conveniência de encerrar o treinamento para o dia. Ji-han insiste, argumentando que a vida dela está em jogo. No meio dessa discussão, um ronco ensurdecedor ecoa da barriga faminta de Yoo-jin, surpreendendo Ji-han. Yoo-jin então atribui a culpa pela fome a Ji-han, que se defende, destacando a impossibilidade de adivinhar que ela estava com fome. Com um breve intervalo para um lanche, Yoo-jin, com uma fome voraz, devora seu hambúrguer e batatas fritas. Enquanto observa Ji-han, um tanto surpreso, é questionado por Yoo-jin sobre o motivo de sua expressão, indagando se ele nunca viu alguém comer. Ji-han, descontraído, comenta sobre o apetite generoso dela, chegando até mesmo a informar que ela consumiu a parte que seria dele de batatas e petiscos. Yoo-jin, justificando-se, menciona estar morrendo de fome. O sorriso de Ji-han reflete sua compreensão da situação, assegurando que não há problema. Ao perguntar se ela está satisfeita, Yoo-jin confirma positivamente. Ji-han, pronto para retomar o treinamento, é surpreendido pela chegada repentina da mestra Loli, que entra pela janela, anunciando que não precisam mais prosseguir upando, deixando Ji-han momentaneamente assustado com sua chegada repentina. Ji-han comenta sobre a falta de discrição da mestra Loli ao entrar pela janela, sugerindo que ela poderia ser menos furtiva. A mestra, por sua vez, repreende Ji-han, alegando que magos devem estar mais bem preparados e questionando por que ele não utiliza uma barreira mágica para detectar intrusos. Ji-han, desconcertado, indaga quando aprendeu tal magia, pois ele não possui tal conhecimento. A mestra Loli, agora sentada na cama, afirma que Ji-han só esteve vagabundeando farmando dinheiro. Yoo-jin, intrigada, pergunta quem é a bruxinha. Com uma apresentação formal, a bruxinha se revela como Lolikiano Mistrim,
enfatizando ser uma adulta apesar da aparência jovem, e chama Yujin de senhorita representante. Diante da confusão, Ji-han se questiona sobre como sua mestra conhece Yujin. Yujin, por sua vez, tenta argumentar que seu nome não é representante, mas a bruxinha, indiferente, decide chamá-la assim dali em diante, demonstrando pouca preocupação com o que Yujin acha ou deixar de achar. A mestra Loli começa a beliscar a comida, expressando que está ótima. Ji-han, percebendo a insatisfação dela, pergunta se algo a está incomodando. A mestra Loli responde assertivamente que sim, apontando que enquanto ela estava trabalhando arduamente, seu pupilo incompetente estava se divertindo com uma garota. Ji-han tenta se explicar, mas sua mestra o manda calar a boca, deixando Yujin confusa diante da situação. Ji-han então faz as apresentações entre as duas, referindo-se à bruxinha como sua mestra de magia, e apresentando Yujin à mestra Loli. Entretanto, a mestra Loli afirma que já está ciente disso. Yujin, intrigada, pergunta se ela é uma maga de verdade. A mestra Loli, corrigindo, diz que é uma bruxa, mais especificamente, uma bruxa de categoria sábia, superior aos simples magos. Além disso, ela observa que sente uma grande quantidade de magia emanando da representante, questionando se Ji-han não a está tratando até demais, e indagando se ele enlouqueceu. Ji-han responde que há motivos para isso, deixando a situação ainda mais nebulosa aos olhos de Yujin. A mestra Loli ameaça Ji-han, dizendo que se ela não gostar dos motivos apresentados, vai enfiar o garfo que segura em seu nariz. Ji-han, ao explicar toda a situação, recebe a repreensão da mestra Loli, que mesmo entendendo a situação, pergunta furiosa por que ele não a telefonou antes. Ji-han se ajoelha, pedindo desculpas, mas a mestra Loli continua irritada, destacando que, se ele a tivesse contatado, a representante não teria que descobrir sobre o abismo dessa forma. Ela chama Ji-han de pupilo burro, desligado e idiota. Apesar dos argumentos de Ji-han sobre não poder deixar Yujin sozinha, especialmente após sua experiência de quase morte, a mestra Loli o manda calar a boca, enfatizando sua insatisfação com a situação. A mestra Loli afirma saber o método para impedir que Yujin retorne ao labirinto. Ji-han, surpreso, pergunta se ela está falando sério. A mestra Loli, confiante, questiona se ele acha que ela é uma bruxa tão poderosa apenas por sorte. Direcionando sua atenção para Yujin, pergunta em que nível ela está, e a representante informa que está no nível 36. A mestra Loli dá um peteleco na cabeça de Ji-han, repreendendo-o por bagunçar tudo com seu descuido, e considera isso sua punição. Agradeço demais pelos 400 inscritos. Próxima meta: bater os 500. Se você ainda não se inscreveu e está curtindo o conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar aqui embaixo. Isso faz toda a diferença para o canal. Obrigado pelo apoio.